Existe um assunto que eu acho que é de interesse de todos, que é o encontro de duas pessoas e como na astrologia a gente pode fazer esse estudo. Esse estudo tem um nome, se chama sinastria. É um nome esquisito, mas é assim mesmo. É a combinação de dois mapas e entender como é que funciona uma relação de uma pessoa com outra, até de mais pessoas. E antes disso, eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Lisboa. Eu faço astrologia há mais de 40 anos. Eu estudei com Emma Costei de Marcheville, minha professora. Eu chamava carinhosamente de Dona Emília, todos nós chamávamos. Então, falar sobre sinastria, o encontro de dois mapas. Eu acho muito importante imaginar que, antes de qualquer coisa, para a gente fazer uma combinação entre o encontro de duas pessoas, é preciso que uma e outra entenda como o outro é. Então, quando eu atendo duas pessoas, eu tenho que estar na presença dos dois e eu dou uma palhinha, assim, de como é o jeito de ser de cada um. Porque isso já é o começo de tudo, isso é o primeiro grande passo, que é nós podermos acolher o outro do jeito que o outro é. Entender um pouco do mapa de um, entender um pouco do mapa de outro, isso já nos dá uma grande sabedoria em relação às potências de um encontro. Nesse primeiro momento, eu faço uma relação então das energias, como é que as energias fluem nesse encontro. Falando até genericamente, qualquer tipo de relação, seja com um colega de trabalho, seja relação com um pai, um filho, uma mãe, uma amiga, um amigo, um namorado, namorada, enfim, casais, que energeticamente têm pontos muito comuns e têm pontos de dificuldade de fazer fluir aquela energia. E eu acho que tudo que é ponto que flui, é importante que a gente invista em desenvolver, em aumentar a potência, em criar em cima daquilo. E tudo aquilo que é resistente, que sugere muitas vezes um conflito, que a gente saiba aceitar que esses pontos são mais complicados, que a gente tem que ter mais delicadeza, mais cuidado, para não criar um estresse na relação que pode levar a uma ruptura quando não desejada, né? Então, eu acho que esse primeiro olhar é um olhar de respeito pelas individualidades. Depois nós temos os pontos chamados comuns. Um ponto comum para mim, importante na análise de um encontro, é quando o planeta de um se encontra diretamente com o planeta do outro. Isso se chama conjunção. Vou dar um exemplo. Se o Sol de uma pessoa, que é o signo que ela conhece, está no Escorpião, vamos dizer a 10 graus do Escorpião, e a Lua da outra pessoa está a 12 graus do Escorpião, nós temos uma conjunção. A tolerância de graus, para que a gente possa entender quando há essa conjunção, eu dou até 10 graus, para ser bastante extenso. Vocês podem saber isso através de cálculos na internet, tem sites muito seguros, vocês colocando dia, mês, ano, hora e local de nascimento de cada um, vocês vão poder ver os pontos comuns. Isso é para a gente poder conversar aqui. É claro que o sistema é muito mais complicado, complexo, não digo complicado, a gente aprofunda inúmeras coisas, mas isso já é muito técnico. Então eu acho que para essa coisa dar essa olhada, que a gente tem curiosidade de saber, pensar nos pontos comuns. O que faz conjunção com o quê? A palavra conjunção já diz conjunto, estar junto. Essa liga, essa conjunção é como se a gente viesse da mesma poeira cósmica, nós tivéssemos a mesma origem em termos de singularidade da energia, aquela energia muito particular para aquelas duas pessoas. E esses dois planetas envolvidos dão muito que o tom desse encontro. Então vamos lá, eu vou colocar Lua e Vênus, são planetas associados à afetividade, aos cuidados, ao amor, enfim. Então sempre que há Lua e Vênus numa conexão, a gente sente a potência de relacionamento afetivo, de simpatia, de empatia, de sinergia. Quando entra Mercúrio no meio, entra também uma parada muito intelectual, de ideias, de troca, de diálogo, ou seja, uma conexão pela mente e pelas ideias. Quando entra Sol e Marte, são encontros que levam em consideração a ampliação da autoestima, do valor que as pessoas têm por si mesmas, levam a você querer ir mais a luta do mundo, conquistar seus lugares.
e ela é proativa quando entram esses dois elementos, Sol e Marte. Quando entra Júpiter e Saturno, aí nós vamos ter uma combinação de expansão e de contração, de responsabilidades e de regras que deverão funcionar nesse encontro. Quando é Júpiter que está nessa conexão, nós temos uma proteção nesse encontro. Quando é Saturno, a gente tem uma responsabilidade nesse encontro, uma maturidade, a gente vai amadurecendo quando a gente tem uma relação com essa pessoa que tem alguma coisa conectada com Saturno. Quando entra Urano, Netuno e Plutão, esses três grandes astros que são lentos, levam muito tempo para dar volta em torno do Sol, nós temos encontros com grandes e profundas modificações. A relação ela é muito libertadora, ela promove o aprofundamento entre duas pessoas. Então esse é um ponto de partida para a gente poder entender como é que funcionam essas relações quando a gente tem um primeiro olhar, que é um olhar a partir das conexões que os planetas fazem em conjunção um com o outro. A gente tem vários outros fatores que são importantes também numa relação. Por exemplo, as oposições, que são os complementos. Nós temos alguns outros aspectos que são indicadores de mais fluidez ou de mais conflito. O que eu quero dizer nas conjunções, que é o que eu estou tratando hoje, as conjunções elas são aspectos que são muito intensos. E nós temos ali as possibilidades múltiplas. Tanto pode ser o céu como pode ser o inferno. Se a gente está ali na mesma parada, a gente meio que um espelho um do outro. Isso acontece muito na relação. E quando um encontro com uma pessoa nos mostra alguma coisa nossa, a gente tem muito a aprender, mesmo que isso crie zonas de desconforto. Então, voltando à história. Primeira coisa é entender que cada um é cada um. Cada um é de um jeito, cada um tem sua singularidade, cada um tem seu mapa. Depois esses mapas se combinam energeticamente. Quando a gente vai estudar os elementos, o fogo, a terra, o ar e a água, como eles se combinam nesse encontro, isso é um outro papo também. E eu acho que o ponto especial é a gente começar a pensar nessas conjunções que vão ajudar a gente a entender quais pontos que fizeram um verdadeiro contato entre você e uma outra pessoa, ok? Se você está curtindo a astrologia, está curtindo os vídeos postados aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, clica lá, se inscreve, acompanha, você vai receber todas as informações das postagens, siga o canal na página do Face, que também está legal, que também tem vários comentários, você pode comentar, pode sugerir assuntos, por favor, sugiram assuntos, porque muito do que eu estou postando já é produto do que as pessoas vieram pedindo ao longo do tempo. Ok? Fica um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.